Oi, pessoal, boa noite. Oi, Igor, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Igor? Oi, Loíse, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma pra mim, por favor. Vamos deixar o pessoal chegando aí e entrando na nossa live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre produtividade e bem-estar. Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Confirma pra mim, por favor. Se o som tá ok. Joia. Hoje a gente vai... Obrigada, Luiz, pela confirmação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre produtividade e bem-estar. E a ideia é de que a gente possa ajudar, né, as pessoas a melhor compreender o porquê que elas não sabem lidar. Boa noite, Wellington, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que elas não sabem lidar com o excesso de informação, né, com o excesso de tarefas? Como organizar, às vezes, tudo isso? E aí, de que às vezes falta assim, um pouco de orientação para entender como focar, né, e como otimizar esse tempo que a gente tem. E que, por outro lado, isso acaba impactando no nível de ansiedade e de estresse da gente e trazendo alguns tipos de adoecimento, seja ele físico ou emocional. Então, como é que a gente pode fazer para conseguir organizar tudo isso? E esse é o objetivo da nossa live de hoje, né? A gente percebe que a tecnologia, ela foi criada para nos dar mais tempo, mas cada vez a gente se sente com menos tempo e cada vez mais a gente tem mais tecnologia. Então, tipo, aonde que a gente tá, onde é que a gente precisa melhorar, né? Boa noite, Eveline, Saulo, Daliana. Obrigada pela presença de todos vocês. E aí, gente, eu queria começar perguntando a vocês, né? Como é que vocês têm organizado a rotina de vocês? O que é que vocês usam, né, para organizar as tarefas e os recursos no dia a dia de vocês? Fala um pouquinho para mim aí, vai escrevendo. O que é que você faz? Quais são as suas estratégias de organização das suas rotinas? O que é que você usa? Fala pra mim. Pode escrever, pessoal. Daliana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês usam checklist? Vocês usam agenda? É um planner essa agenda ou é uma agenda online do Google? Caderninhos? Show, Eveline. Quadro de horários. Quem mais? Saulo, Claudiana, Wellington, Igor. O que é que vocês usam para organizar a rotina de vocês? Porque eu pensei em construir uma live que fosse bem interativa junto com vocês, para que a gente pudesse também trazer alguns insights, né, para vocês que estão assistindo, de como que vocês podem melhorar o que vocês já fazem.
Boa, plano é uma estratégia bem bacana, bem personalizada, principalmente para quem gosta, quem é sinestésico, né? Gosta de escrever. Wellington, o que é que você usa aí no seu dia a dia? Checklist, agenda, horários? O que é que você faz? Bom, pessoal, é, 80% do que a gente faz, das nossas tarefas no nosso dia a dia, ela é resultado, né? 80% do resultado que a gente faz, na verdade, vem de 20%. 80% do nosso resultado é correspondente a 20%, né? Das nossas tarefas. Já dizia Pareto, né? Então, 20% da nossa tarefa é responsável por 80% do nosso resultado. Pronto, era isso que eu queria dizer. Joia, Wellington, planner. Ok. E aí é interessante vocês olharem para o que vocês têm de anotação no planner, na agenda de vocês, nos bloquinhos, no caderninho de anotação, no checklist. Olha para essas tarefas e percebe. Qual dessas tarefas que vocês... Oi, Tatiana, boa noite, tudo bom? Dessas tarefas que vocês têm aí no caderno de anotações de vocês, na agenda de vocês, quais são as tarefas que vão impactar e que trazem mais resultado para você? Né? Se você fosse montar o seu Pareto, qual seriam os seus 20%? Então, hoje a gente vê muito as pessoas ocupadas, atarefadas, e é diferente de ser produtivo, né? E então, assim, hoje a gente tem uma relação muito de que para ser produtivo a pessoa tem que estar ocupado, tem que estar lotado e tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa falsa visão de que para a gente ser produtivo a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ter que estar sempre ocupado é onde mata o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Oi, Leísia, seja bem-vinda, tudo bom? Saudade de você. E aí, existe uma coisa na programação neurolinguística que diz assim, que a nossa mente, ela tem medo de ficar sozinha. E por isso a gente fica se mantendo ocupado com muitas tarefas. E aí uma reflexão que eu queria trazer para vocês hoje era assim, o porquê que você está se ocupando tanto, né? O que está por trás disso, na verdade? A questão de não ficar só, é a questão de não saber dizer não, a aceitação das outras pessoas que são importantes para você e de você não saber colocar os limites, e aí acaba fazendo tudo para todos e a sua agenda acaba se tornando a agenda de várias pessoas, né? O porquê que você não está querendo ficar só, né? Isso é uma das perguntas. E às vezes a gente tem a ideia de que assim, se a gente fica só, saudade também, Lei. Se a gente fica só, né? Se a gente fica ocioso, a gente se sente improdutivo. E aí é importante a gente repensar, como eu falei, né? O que é produtividade. Uma vez eu escutei de um paciente que ele disse que o pior dia para ele era o domingo, porque ele nem conseguia trabalhar como um sábado e ele ficava pensando de como ia ser a segunda-feira, fazendo o checklist da segunda-feira. Boa noite, Tiago, tudo jóia? Seja bem-vindo. E aí ele ficava muito ansioso com o domingo por causa disso. E aí eu perguntei, né, mas e a sua família? O que você faz com sua família no domingo? E por que não estar com a família e aproveitar o dia com a família não pode ser considerado uma coisa produtiva também, né? Ou simplesmente o fato de você ir para um lazer e se divertir. Algumas pessoas têm muita dificuldade de se permitir a isso também, a ter esse tempo livre, né? Para simplesmente o não fazer nada, que é extremamente importante para o nosso processo criativo e para a nossa produtividade, né? Recuperar essas energias
e ter insights novos, se conectar com coisas diferentes. Então isso é importante também. E aí é importante você, voltando lá para o seu caderninho, para o seu checklist, para o seu planner, para a sua ferramenta que você usa para organizar a sua rotina, né? Quanto tempo você gasta em cada coisa? Você já parou para pensar nisso? Eu tinha o hábito de anotar quanto tempo eu gastava em reunião com os meus clientes, quanto tempo eu gastava em produção de relatório, quanto tempo eu gastava em resolvendo coisas administrativas com o banco e tal. E isso mesmo, Evelyn, o ócio produtivo. A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, né? E aí, no que eu anotava, quantas horas eu gastava para cada coisa, eu comecei a ver como é que eu distribuía o meu tempo, né? Hoje em dia tem alguns aplicativos que ajudam a gente, tanto no monitoramento do celular, como das tarefas da gente no computador. Amanhã eu vou botar um post com a indicação de alguns aplicativos que podem ajudar vocês em relação ao bem-estar de vocês, né? E então hoje a gente tem alguns aplicativos que podem ajudar a gente nesse monitoramento para a gente começar a mensurar para poder gerenciar melhor, né? Mas são duas perguntas já importantes até agora. Primeiro, qual é os seus 20% da regra de Pareto, né? Quais são aquelas tarefas que correspondem ao seu 20% de importância que vai estar responsável por 80% dos seus resultados. E a segunda coisa é quanto tempo você gasta em cada tarefa, tá? E aí, se eu identifico quais são os meus 20% e quanto tempo eu gasto em cada coisa, eu começo a identificar e a determinar o que eu tenho que priorizar, né? O que é que eu tenho que eliminar daquelas tarefas. É meio que como a gente vai organizar um guarda-roupa ou um armário. A gente sempre define o que é essencial, o que é que eu tenho que eliminar, né, que não serve mais, e o que é que vai para doação. E com relação às nossas tarefas, às vezes a gente precisa fazer isso também. A gente precisa definir o que é essencial, que realmente só eu posso fazer e que é importante para os resultados que eu desejo atingir. O que é que eu tenho que eliminar, ou seja, quais são os nãos que eu tenho que aprender a dar. E a questão da doação seria quais são as tarefas que eu vou delegar, né? Quais são as tarefas que eu posso delegar para que outras pessoas possam fazer. E aí, se eu não estou delegando, é importante perguntar o porquê que eu não estou conseguindo me desprender disso daqui, né? Por que eu não estou conseguindo confiar que outra pessoa vai fazer tão bem quanto eu poderia fazer? E aí, trabalhar isso na gente, né? O que eu percebo em relação à questão da organização e da gestão, como em muitas outras questões que envolvem o bem-estar, sempre existe uma interseção muito forte com questões comportamentais, né? Então, é importante a gente sempre refletir o porquê a gente está tendo certa dificuldade de delegar ou de dizer um não, ou então de priorizar algumas coisas, tá? Gente, aqui tem uns coraçõezinhos aqui no cantinho da tela, né? Aqui no cantinho da tela tem um coraçãozinho e é bem legal que se vocês estiverem gostando do conteúdo, clicar no coração, porque isso informa o Instagram que o conteúdo é relevante e ele mostra essa informação para mais outras pessoas. Então a gente agradece se vocês puderem fazer isso também. E como também o aviãozinho que tem aqui, se você tiver alguém que você acha que precisa desse conteúdo, que esse conteúdo seja interessante, manda um convite aí para ele vir participar dessa live, tá bom? Mais gente vem chegando, Carlino, Juliana, Elaine, muito bom. Obrigada, prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Então, se a gente tem pouco tempo, a gente precisa fazer com que esse pouco tempo seja produtivo, né? Seja otimizado, para que a gente também possa ter tempo para dedicar para as coisas que estão relacionadas ao nosso bem-estar. Outro dia eu coloquei uma frase no Instagram da Life Sprint que assim, você não é o seu trabalho, ele é uma parte de você, porque
às vezes eu me percebo e eu vejo muita gente também nessa dinâmica de que o trabalho passa a ser, parece toda a nossa atmosfera e toda a nossa vida passa a girar em torno do trabalho. E ele é muito importante, muito relevante, é o que nos traz a nossa identidade de alguma forma, nos dignifica, mas ele é uma parte da gente, né? E a gente precisa ter tempo para as outras coisas que são importantes também e precisam ser consideradas importantes também para a nossa produtividade. O ócio produtivo, inclusive, tem um livro chamado Ócio Criativo, de Domenico De Masi, né? Que é muito importante e que ajuda muito a gente também a ter essa consciência de que o momento livre também é tão importante quanto o momento dedicado ao trabalho, tá? A Juliana está falando que fez exatamente um artigo sobre isso no LinkedIn. Massa, Juliana, vou dar uma olhada assim. E aí fica a dica para quem está aqui assistindo também de dar uma olhada no conteúdo da Juliana. Sobre você não é o seu cargo. Show! Muito bacana. Então vou dar uma olhada lá. E aí eu tô com a... Yeah! Foi mal, gente. Eu tô com minhas anotações aqui do que eu pensei em passar para vocês, né? E aí, como é que eu costumo utilizar, né, organizar, que dica eu daria para vocês para melhor organizar quem já tem um plano, quem já tem uma agenda, quem já tem algum formato de organização do seu dia a dia, né? Primeira coisa, se você tem um hábito de usar checklists, é muito importante que você tenha um hábito de anotar sempre no mesmo lugar, como, por exemplo, algumas pessoas disseram aqui que tem planner, né? Ou eu uso muito o bloquinho de anotação do celular mesmo. Eu me adaptei bem a essa questão do não papel e eu sempre penso assim, se eu perder o meu planner, se eu perder a minha agenda e foi-se embora tudo, né? E no bloquinho de anotação do celular você tem como salvar na nuvem, então tem como você resgatar as coisas. Então eu fiquei pensando nisso. Só um minutinho aqui, gente. Eu tô numa live, não posso falar agora. Fala com a mamãe aí. Foi mal aí, gente, que atendeu uma pessoa aqui. Mas voltando à informação. Então eu tive que começar, quando a gente usa qualquer papel que está na frente da gente para fazer um checklist, a gente corre o risco de o cérebro da gente fica preocupado, e se eu perder esse papel, né? Então, isso não é, você continua ansioso com aquelas coisas que você tem para fazer. Ao mesmo tempo é importante fazer esse checklist, porque você faz um download daquilo que está na sua mente, das coisas que você tem para fazer, e você não fica com sobrecarga de informação. Muitas vezes, por não fazer isso, você vai começar a ter um excesso de informação no seu cérebro que vai fazendo com que você tenha aquele famoso branco. Rapaz, o que é que eu ia fazer agora? Esqueci. Onde é que eu botei a chave? Que eu não lembro, né? Então, essa atitude de você descarregar e anotar, seja numa agenda ou num caderninho de anotação, o que você tem para fazer de tarefas, é muito importante para ajudar o seu cérebro a descansar, ok? A segunda coisa é com relação à forma como a gente organiza isso. A gente às vezes se acostuma a ser multitarefas, então tá fazendo aqui uma coisa e de repente abriu o WhatsApp, aí começou a responder outra, aí já deixou de fazer o que estava fazendo, e aí tá na frente do computador, abre já um e-mail, já responde, já faz outra coisa, e aí você acaba não terminando nada. Então, separar as suas tarefas por blocos temáticos vai ajudar você a focar mais, a trabalhar nas suas tarefas diárias, o que a gente chama de mindfulness. Mindfulness não, estado de flow, né? Que é o estado de concentração e de atenção máxima àquilo que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo de como que eu faço. Eu tenho na minha agenda, né?
E assim, é interessante vocês também entender que agenda e checklist são tarefas, são diferentes, né? Na minha agenda eu tenho, por exemplo, bloco de tarefas relacionado ao comercial, bloco de tarefas relacionado ao administrativo, bloco de tarefas relacionado à produção e desenvolvimento de produtos. Então eu pego o meu dia e eu distribuo ele, né, em blocos de tempos. E aí dentro daquele bloco de tempo eu tenho um checklist de tarefas que eu tenho que executar. Então isso me ajuda a focar muito no que eu tenho que fazer. E dentro daquelas tarefas e daqueles blocos de tempos, eu vou distribuindo qual é o meu 20%, né? Quais são aquelas tarefas que vão contribuir para 80% do meu resultado. E com isso eu consigo organizar a minha semana e identificar quanto do meu tempo eu estou dedicando para questões administrativas, quanto do meu tempo eu estou dedicando para o meu comercial, quanto do meu tempo eu estou dedicando para produção e desenvolvimento e criação de novas coisas. Então, isso daí tem me ajudado bastante, né? A organizar as minhas rotinas. E eu passei a me sentir muito melhor com relação a isso. Me senti muito mais produtiva, muito mais efetiva. Quando eu ficava só fazendo checklist de tarefas e não organizava assim por blocos temáticos, eu acabava indo, quando eu me percebia fazendo multitarefas em alguns momentos. E aí o que acontecia? Eu começava a observar que o meu coração acelerava, que a respiração ficava mais ofegante, porque eu começava a ficar ansiosa e agoniada com aquela ruma de coisa que eu estava fazendo ali ao mesmo tempo, e que o tempo ia passando e eu ia terminar o dia e não estava dando conta de fazer tudo que estava naquele checklist de tarefas ali para eu fazer. E sempre terminava o dia com pendências para o próximo dia. Mas alguém aqui sente isso, né? Ou já sentiu isso? Juliana tá dizendo exatamente, Lari, fiz um artigo sobre isso no LinkedIn, depois dá uma olhada. Bacana, já vi. E fica a dica aí também pro pessoal olhar o LinkedIn da Juliana Cristina. E aí, outra coisa que também me ajudou muito foi a ter metas diárias. Às vezes a gente faz metas para um mês, para 3 meses, para um ano, né? Se sente assim também, Tatiane? É bem comum, viu? Você não é a única pessoa do mundo, não. E aí é interessante você ter metas diárias, né? Então, o cérebro da gente, ele é motivado por essas microfelicidades, vamos dizer assim. E então é muito importante pra gente ter essa sensação de que eu cumpri, de que eu consegui aquele objetivo de hoje, né? Aquela sensação de vitória e de dever cumprido. Então, e é muito importante que essa meta diária, ela tenha a ver com os seus 20%, certo? Eu trabalho hoje com a minha equipe uma metodologia chamada Sprint, né? Então, toda semana, a gente, quando começa a semana, a gente define qual vai ser os nossos 5 sprints da semana. Ou seja, os nossos 5 principais objetivos, né? Aqueles 5 principais objetivos que vão estar dentro das minhas tarefas, que vai corresponder ao meu 20%, que vai trazer 80% dos resultados que eu desejo. Ou seja, eu posso ter 40 tarefas cadastradas lá na minha plataforma para eu realizar, mas vão ter 5 que são assim, fator-chave, são prioridades e de que eu tenho que entregar aqueles resultados até a sexta-feira, porque eles têm total relação com a minha meta maior, né? Então, exatamente, Eveline, metodologia ágil, a gente usa muito isso aqui na Life Sprint. Isso tem ajudado muito a gente a ganhar efetividade do nosso tempo, produtividade, melhoria dos nossos processos.
E eu acabo aplicando muito isso também na minha vida pessoal, né? O que eu aprendo, o que eu aprendi de metodologia ágil para os meus negócios, eu tenho aplicado também na minha vida pessoal, para as minhas questões pessoais, tá? E aí, assim, outra coisa que eu aprendi é de que tempo em excesso ele faz com que a gente se torne procrastinador. Às vezes, se você observar, você procrastina quando você tem tempo para fazer, para colocar isso para depois, né? Então, quando você tem algo que e aí é interessante a gente entender, né, também qual é a diferença. Exatamente, Chayane. Pareto já dizia isso há muito tempo atrás. Para quem entrou depois, no início da live, eu falei assim: se você olhar para a sua agenda e ver as suas tarefas cadastradas lá, né? Quais são as tarefas que vai corresponder aos seus 20% do Pareto? Ou seja, aquela 20% de energia que você dedica, mas que vai trazer 80% do seu resultado. Então, se você fosse classificar as suas tarefas, quais tarefas estariam dentro desses 20%? Entendeu, Chayane? E aí é importante a gente entender das outras tarefas que sobraram, o que é que você pode eliminar e o que é que você pode delegar. Eveline está falando aqui que tem utilizado muito o Scrum e o Kanban. Na verdade, o Sprint, Eveline, são blocos de tempos que juntos eles vão estar dentro da metodologia do Scrum, né? Tem uma relação aí. O Kanban eu também uso, mas como uma estratégia de organizar uma ferramenta que eu utilizo para cadastrar as minhas tarefas, tá? Também gosto bastante dele. E aí, isso que a gente está falando de Kanban, de Scrum, né, e de várias outras metodologias ágeis, são métodos de gestão. Porque, entenda, uma coisa é você ter sua agenda para cadastrar os seus compromissos. Outra coisa é você ter um checklist de tarefas que você vai ter que cumprir para conseguir realizar aqueles compromissos. Então, eu tenho uma reunião com um cliente, eu tenho um checklist de tarefas de coisas que eu preciso preparar para poder levar para aquela reunião com o cliente, ok? Então, essas são as tarefas que eu tenho que cumprir e os horários são coisas diferentes. E uma terceira coisa importante é qual é o método que você usa para gerenciar tudo isso, né? Então, são 3 passos que são muito simples, mas que às vezes a pessoa tem uma agenda e ela acha que ela tem uma organização de tempo, né? Que ela tem uma forma de gerenciar o tempo dela. E não, ela tem uma forma de anotar os compromissos dela, tá? Então é importante vocês fazerem a distinção dessas 3 coisas. Bom, o segundo ponto que eu queria trabalhar hoje aqui com vocês era assim, essas são as dicas que eu tinha para trazer em termos de organização de rotinas e tarefas, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar aí que eu vou compartilhando como é que a gente trabalha aqui. E a outra questão que eu queria trabalhar hoje com vocês... Oi, Brina, tudo bom? Seja bem-vinda, que bom que você chegou. Pode dizer, Igor, o que é que você gostaria de ver aí? E aí, assim, o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é quais os efeitos, quais as consequências que a não organização disso, a não distribuição dessas tarefas pode estar trazendo como consequência, né, para a sua saúde e o seu bem-estar. Como eu falei, quando eu não tinha essa noção de como organizar a minha agenda, as minhas tarefas, de ter um modelo de gestão para gerenciar isso, e eu ficava me envolvendo com várias tarefas e perdendo o foco,
eu começava a observar que o meu fisiológico ficava alterado, né? Respiração, coração, eu sentia vontade de estar comendo mais, né? Eu ficava trabalhando em casa e aí eu tinha que ficava agoniada com aquilo tudo que eu tinha para fazer e me levantava e ia comer, ia mastigar. Então, é importante vocês começarem a observar quais são os efeitos, quais são as consequências. Oi, Monique, tudo bom? JP, sejam bem-vindos. Quais são as consequências, quais são os efeitos que estão acontecendo que você não está observando e o impacto que isso está gerando de você não ter essas rotinas organizadas. A gente hoje já atendeu mais de 1000 sprinters, né? 1000 pessoas que a gente aplicou a metodologia Life Sprint. E lá na metodologia da Life Sprint, a gente começou a avaliar, né? Como que as pessoas gerenciam o tempo delas. Quem já fez aqui o Life Sprint já sabe, já tem uma ideia. Nosso mapeamento, a gente identifica, né, como que você distribui o seu tempo e aonde que você está perdendo tempo para que você possa se ajustar e conseguir melhorar a sua produtividade. Porque eu escutava muito das pessoas que elas não tinham qualidade de vida porque elas não tinham tempo. Eu disse, tá, então vamos ajudar as pessoas a entender como é que elas podem organizar melhor o tempo delas para que elas possam ter momentos de bem-estar. Oi, Catarina, que honra ter você aqui, muito obrigada pela sua presença. E aí a gente começou a fazer um trabalho em parceria com o pessoal da universidade que faz doutorado em inteligência estratégica para produzir alguns artigos, né, com o banco de dados que a gente tinha. E aí a gente encontrou uma informação muito interessante. 18% dessas pessoas que já fizeram Life Sprint, então considerando aí no universo de 1000 pessoas, em torno aí de quase 200 pessoas, né? Elas estão num nível de grau de estresse elevado, né? A gente também avalia no nosso mapeamento o nível de estresse das pessoas e existem 4 níveis de estresse, né? Então, nos 2 últimos níveis, elas começam a apresentar psicossomatização, que são adoecimentos físicos de fundo emocional. E para 18% das pessoas que não tinham um modo de gerenciamento de tempo, elas estavam nesse grau de exaustão, onde já começa a apresentar a psicossomatização de doenças. Ou seja, o fato da pessoa não ter uma gestão do seu tempo, das suas rotinas e da organização das suas tarefas estava impactando no nível de estresse e ansiedade que já estava causando um adoecimento físico nas pessoas, né? Então, para vocês entenderem o quanto isso é importante para que a gente comece a observar e principalmente para que a gente comece a definir o que é que a gente tem que se desapegar, para que a gente possa focar naqueles nossos 20% que vai trazer a nossa excelência que a gente deseja. E, gente, isso é libertador quando a gente consegue. É muito mais leve e é muito mais tranquilo trabalhar dessa forma. Depois que eu comecei a adotar isso, eu comecei a ser uma pessoa muito mais calma e eu comecei a ver muito mais resultado nos meus negócios e eu comecei a ter tempo para o que eu precisava para o meu bem-estar, tá? Outra coisa também, e aí assim, compartilha comigo, você que está aí escutando, que está aí assistindo, né? Se você tem percebido algum tipo de efeito, de algum impacto, de que essa questão da organização das suas rotinas ou da sua dificuldade com o gerenciamento das suas tarefas pode estar causando em você. Eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho percebido que eu tenho comido mais, eu percebo que eu fico com a respiração mais ofegante, com o coração mais acelerado, que eu fico mais impaciente.
O que é que você tem sentido? Fala pra mim, pra ver como é que a gente pode estar ajudando aí vocês, tá? Compartilha aí que é legal pra gente também trocar informação. E aí, como eu falei, né, anteriormente para quem entrou depois, né, é importante a gente ter essa prática de fazer o download do que está na nossa mente, do que a gente tem para fazer, para algo em que a gente possa anotar, seja físico ou online, tá? Bacana, Brina. Eu pensei porque eu tenho comido mais. Eu também percebia isso. Eu tinha uma tendência de buscar mais ou carboidrato ou doce, né? Quando eu estava mais assim ansiosa. Então, trabalhar com essas métodos ágeis que a gente falou aqui no início tem me ajudado, inclusive, a controlar um pouco mais essa necessidade, né, de comer o carboidrato e de comer o doce. E aí essa importância da gente fazer esse download para algum papel é importante, né, para que a gente possa tranquilizar a nossa mente, desafogar a nossa mente. A todo computador, gente, precisa em algum momento na vida dele de fazer backups. Por que a gente não pode fazer os nossos downloads e os nossos backups, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso também. E aí, para que você consiga, né, também é importante nessa parte do download você definir, né, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, para que você possa tentar entender quais são aquelas tarefas que estão contribuindo para os 20%, né, da sua produtividade, que vai trazer 80% dos seus resultados. Então você só vai conseguir identificar os seus 20% quando você definir quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, que tarefas estão contribuindo para você alcançar essas metas e esses objetivos que você deseja. E aí, com isso, você vai conseguir entender o que é que você vai ter que eliminar. Quais são os nãos que você vai ter que dar. Quais são as funções que você vai ter que deixar. Quais são as coisas que você vai ter que delegar. E você vai ter que fazer isso na sua vida pessoal, em casa, ou é no trabalho, né? Aonde que você tem que se desprender para que você possa focar sua energia, né? Às vezes eu vejo pessoas assim com uma capacidade de entrega e de energia tão alta, mas que tá assim pulverizada, né? Que tá distribuída em vários focos e aí ela não consegue extrair o melhor dela. E eu era assim. E quando eu entendi que eu precisava focar minha energia, uma coisa de cada vez, um objetivo de cada vez, eu comecei a ver mais resultados na minha vida pessoal e na minha empresa, no meu negócio, tá? Chayane está dizendo que o gerenciamento das tarefas me ajudou a melhorar em diversos aspectos, mas a fome é bem mais perceptível, por que será? Ainda pode ter alguma coisa que precise ser melhor investigado, né? Mas que pode estar relacionado com a questão emocional, Chayane. Eu já acompanhei mais de 2.000 pessoas em programas de emagrecimento na época que eu atendia como nutricionista e eu digo sem sombra de dúvidas, 90% do sobrepeso e da obesidade está relacionado com a questão emocional e o comportamento, do porquê a gente come as coisas, né? Mas isso é tema para outro momento que a gente pode até pensar em uma live sobre isso. E aí, uma outra coisa também importante para a gente refletir nesse bloco, né? É sobre a questão de eu entender o porquê das coisas, né? Às vezes a gente não consegue fazer essa eliminação de algumas tarefas que precisam ser retiradas da nossa rotina por um excesso de autocobrança ou até mesmo por uma dificuldade de escolher, de priorizar.
Até mesmo tem também a questão de delegar, de não confiar no outro, né? De não confiar que alguém vai fazer tão bem quanto você faria. Existem técnicas também para ajudar a gente a tomar a decisão do que delegar, tá, gente? Então, é importante que a gente faça essa reflexão, né? Do porquê está sendo tão difícil para a gente dar certos nãos, que às vezes é relevante que a gente diga para que a gente consiga atingir os objetivos que a gente precisa. Eu tinha muito essa dificuldade de dar certos nãos pela uma necessidade de afeto, de aceitação, de envolvimento com as pessoas que eram importantes para mim. E às vezes eu tinha que dar não para pessoas que eram muito relevantes para mim. Só que eu tive que entrar nesse processo de autoconhecimento, né, para entender de que eu não conseguiria atingir o que eu desejaria se eu tivesse que atender e ajudar todo mundo. E aí eu comecei a ter que ver o que eu dava conta, né? E a ser, sobretudo, honesta comigo para o momento que eu estava, para os objetivos que eu precisava. E muita gente se sente egoísta por ter que fazer isso em determinados momentos. Por outro lado, às vezes a gente também tem algumas pessoas no nosso convívio, no nosso relacionamento, em que elas sugam a nossa energia e fazem com que a agenda dela se torne a nossa agenda, né? E com que a gente acabe não tendo tempo para definir, para executar as coisas que estão relacionadas com o nosso propósito. Então é muito importante e é muito desafiador, eu sei, principalmente para quem tem pessoas que têm um perfil relacional assim como eu, conseguir fazer esse trabalho e essa distinção, né? Identificar o que é seu e o que é do outro, e o que é do outro que você vai poder ajudar e o que é que não. Naquele momento que você até gostaria de ajudar, mas naquele momento você precisa focar para você atingir um objetivo. Porque se você não conseguir isso, você vai se frustrar. E aí você não ajuda nem você, nem ao outro. Tá? O Rocha tá dizendo aqui que delegar é ralado. É ralado, Rocha. E aí a gente precisa identificar, né? Tem 3 diquinhas básicas pra gente aprender o que é que eu vou delegar. Primeiro o tempo que você tem para executar aquela tarefa que você vai delegar. Segundo, a habilidade que é exigida para executar aquela tarefa e para entregar o resultado. A pessoa que você vai delegar, ela tem essa habilidade ou ela precisa ser treinada em relação a essa habilidade, né? Então, se você tem um prazo longo e você tem uma pessoa que você vai delegar e ela não tem tanta habilidade, você tem a oportunidade de delegar aquela tarefa para ajudar ela a treinar aquela habilidade dentro daquele tempo, para que num segundo momento você possa delegar com mais tranquilidade e aí oportunizando aquela pessoa e ir se desenvolvendo. Porque uma grande coisa importante no processo de delegar tarefas é você entender de que se você nunca der a oportunidade de outra pessoa fazer o que você faz, ela nunca vai se desenvolver para alcançar uma performance parecida com a sua. Então você, na verdade, pode até estar privando aquela pessoa que trabalha com você, ou o seu filho, ou alguém que mora com você, de se desenvolver, se você sempre está fazendo tudo, né? E ao mesmo tempo que você priva o outro de se desenvolver, você também se sobrecarrega, né? Porque você sempre vai estar fazendo tudo, você sempre vai estar dando conta. E chega uma hora que a gente precisa fazer o backup, né? Então é importante a gente refletir sobre essa questão do delegar como uma oportunidade de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a se desenvolver, tá?
E aí, uma outra coisa também interessante é a questão dos limites, né? Você dar limites e você colocar limites é você ganhar liberdade. Então, eu vi isso num livro que eu até postei aqui no Stories não, no feed da Life Sprint, que ele tem me ajudado muito, tem mexido muito comigo, e agradeço muito a Monique que está aqui acompanhando a nossa live, que foi ela que me indicou esse livro, né, sobre o essencialismo, e ele fala isso, né, que a liberdade de estabelecer limites. Então, quando você chega para o outro e você diz, ó, eu consigo te ajudar, mas meu limite é aqui, eu não consigo ajudar mais do que isso. Ou eu digo a alguém, eu não consigo pegar essa tarefa porque eu já tenho isso daqui para fazer e se eu pegar eu vou me sobrecarregar ou então eu não vou fazer tão bem quanto eu poderia fazer. Então, quando eu começo a entender, primeiro, qual é o meu limite, né? Eu acho que acho que o mais desafiador é a gente entender e a gente colocar os limites para a gente mesmo, eu comigo mesma. Então eu comecei, por exemplo, a colocar limites de só trabalhar até 8 horas da noite, 9 horas da noite, no máximo estourando. Porque eu comecei a perceber que quando eu estava trabalhando além desse horário, eu ficava tendo dificuldade para dormir. Então eu não estava tendo uma rotina para me deitar e para desacelerar. E aí eu comecei a negociar esse limite comigo, né, de só trabalhar até no máximo 8, 9 horas da noite. Porque às vezes eu entrava até 11 horas da noite e me deitar meia-noite. E tem muita gente que faz isso, né? E tem dificuldade com sono porque não tem essa rotina para se deitar e desacelerar, né? Desacelerar para deitar-se. Então começa a ver que limites você precisa, na verdade, dar-se a si mesmo para ganhar mais liberdade, né? Entender quais são os seus limites, o que é que você de fato dá conta, quais são os nãos que você vai ter que começar a dar, e quais são os limites que você vai ter que começar a colocar para que a sua agenda não se torne uma agenda dos outros, pelos nãos que você não consegue dar, tá? Então, gente, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje era esse. Então, para quem chegou depois, a gente teve num primeiro bloco, a gente conversou, né, sobre como organizar as tarefas, como organizar as rotinas, como é que a gente pode gerenciar melhor o nosso tempo para que isso se torne mais efetivo, mais produtivo. E depois, no segundo bloco, a gente conversou sobre os efeitos que isso pode trazer para o nosso bem-estar se a gente não organiza o nosso tempo. Eu percebo muito no Life Sprint que quando as pessoas preenchem o Life Plan deles, né, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, onde eles vão organizar esse plano de ação, elas têm uma sensação de alívio, né, de bem-estar, de tipo assim, pronto, agora eu sei para onde eu tenho que ir. E a gente tem que fazer isso diariamente, né, no nosso essa micro-revolução, nas pequenas coisas que a gente vai somando e a gente vai alcançando os grandes objetivos. Na época que eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, eu acho que eu comecei a desenvolver essa habilidade de otimizar tempo, né, nesse período já, né? E eu sempre pensava assim, quando eu tenho uma semana que eu tenho 12, 17 provas, ou numa semana que eu tenho muitos projetos para entregar, eu nunca penso eles todos de uma vez, eu nunca penso global. Eu penso global para organizar como é que eu vou distribuir meu tempo e planejar como é que eu vou organizar aquilo dali. Depois que aquilo está organizado e planejado, eu penso um bloco de cada vez. Porque isso me ajuda a equalizar a minha ansiedade, tá? Então pensa um bloco de cada vez, porque assusta menos ao nosso cérebro, tá bom? No dia 28, pós-carnaval,
a gente está realizando uma oficina de produtividade e bem-estar, onde aqui a gente trouxe hoje alguns insights, né? Um spoilerzinho do que a gente vai trabalhar lá na oficina. Lá a gente vai trabalhar algumas ferramentas, algumas estratégias para ajudar você na tomada de decisão, para ajudar você a entender melhor como que isso pode estar impactando no seu bem-estar, e também para ajudar você a organizar e gerenciar, né? Conhecer um pouquinho dessa parte de métodos ágeis, e também a gente vai dar algumas sugestões de ferramentas, né, que eu utilizo junto com a minha equipe para automatizar algumas operações e que nos ajudam muito a ganhar tempo, tá? Quando a gente fala assim, tecnologia, automatização, algumas pessoas ficam, não, esse mundo não pertence a mim. Mas a gente vai mostrar a você que sim, é possível ter pequenas coisas que vão ajudar, de repente até, às vezes você não precisa de muitas ferramentas, mas você precisa de uma que vai ajudar muito você a ganhar tempo, né? E a se tornar mais eficiente. E aí lá a gente vai apresentar algumas e você vai ver o que é que faz sentido para você. Pode ser que você não queira ir para o online, prefira ficar no offline. A gente vai falar sobre ferramentas offline também. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, fala comigo aqui no direct que eu passo o link para você para se inscrever. A gente só está destinando 10 vagas porque a gente quer uma turma pequena para poder dar atenção com qualidade, para ajudar vocês a terem resultado. A gente é muito comprometido aqui com entregar resultado para os nossos sprinters. Então, pós-carnaval, né? O ano começa depois do carnaval. Então vai ser dia 28, de 7 às 10 da noite, lá no Seaway, no Cubo Hub, tá? E tá super acessível, gente. Então, se você tem interesse, se você tem essa necessidade, entre em contato logo comigo para garantir a sua vaga, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira me fazer antes da gente encerrar aqui esse momento? Obrigada, Eveline. Que bom saber que a gente ajudou e contribuiu aí com você. Não esqueci do vídeo que eu tenho que te mandar, tá? Tá aqui, vou te mandar sim. Tatiana, adorei, obrigada. Que bom, Rocha, que fez sentido também. Valeu. Bom, pessoal, então como ninguém mandou nenhuma pergunta, eu agradeço demais a atenção e a audiência de vocês. E se por acaso tiver alguma dúvida depois, manda um direct pra mim que a gente responde com o maior carinho, tá bom? Um grande beijo e abraço pra vocês. Bom carnaval pra todo mundo!